O mundo é um teatro. Você não percebe porque está distraído, adormecido. Na verdade, a maior parte das pessoas irão morrer sem nunca terem estado acordadas. Nascerão, viverão e morrerão com as consciências adormecidas. O mundo não é isso que você pensa. Você só enxerga o que uma determinada classe quer que você enxergue, assim como em O Mágico de Oz. Entender o que está por trás das cortinas é perturbador para a grande maioria, porque acordar e perceber a realidade do mundo no qual estão inseridos faria seus olhos sangrarem e suas mentes explodirem. Vou te contar uma história. É uma história conhecida, classificada como história que começa com E, mas que, se você estiver atento aos detalhes, perceberá que é um outro tipo de história. Era uma vez uma menina chamada Dorothy Gale, que vivia numa fazenda cinzenta no Kansas com seus tios e seu cachorrinho, Totó. A vida ali era simples, mas monótona. Tudo parecia sem cor, sem magia, sem sonho. Até que um dia, um tornado colossal varreu o lugar e, num piscar de olhos, carregou Dorothy e sua casa para um mundo completamente diferente. A Terra de Oz. Quando a casa caiu, esmagou acidentalmente a bruxa má do leste. Os habitantes da Terra, os Munchkins, celebraram e aclamaram Dorothy como uma heroína. Ela então conheceu Glinda, a bruxa boa do norte, que lhe explicou que, para voltar ao Kansas, deveria seguir a estrada de tijolos amarelos até a cidade das Esmeraldas, onde vivia o misterioso Mágico de Oz, aquele que podia realizar qualquer desejo. Dorothy partiu. E em sua jornada encontrou 3 companheiros improváveis: o espantalho, que desejava um cérebro, o homem de lata, que ansiava por um coração, e o leão covarde, que sonhava com coragem. Juntos, seguiram o caminho dourado em busca do mágico, enfrentando perigos, tentações e a fúria da bruxa má do oeste que queria vingança pela morte da irmã. Depois de atravessar florestas sombrias, campos de papoulas adormecedoras e enfrentar a fúria da bruxa má do oeste, Dorothy, o espantalho, o homem de lata e o leão finalmente chegaram aos imponentes portões da cidade das Esmeraldas. Tudo ali reluzia em tons de verde. As torres, as ruas, até os óculos que todos deviam usar para não se cegarem com tanto brilho. Mas aquele esplendor escondia algo. Por trás da cor e do ouro havia um sutil ar de falsidade, uma perfeição artificial. Quando foram conduzidos até o grande salão do Palácio de Oz, ficaram atônitos. O ambiente era colossal, ecoante, e diante deles ergueu-se uma visão magnífica. Uma cabeça gigantesca flutuando, cercada por chamas de fumaça esmeralda. Os olhos da cabeça brilhavam, a voz era trovejante e o chão tremia sob cada palavra. "Quem ousa perturbar o grande e poderoso Oz?" rugiu a voz. Dorothy, temendo, deu um passo à frente. "Sou Dorothy, do Kansas. Viemos pedir a sua ajuda. Quero voltar para casa." A voz a interrompeu ríspida. "Voltar para casa? Muitos desejam o impossível. E por que eu deveria ajudá-la?" Então vieram os pedidos dos outros. O espantalho pediu um cérebro, o homem de lata, um coração, o leão, coragem. O mágico ouviu cada um, em silêncio pesado, e finalmente respondeu: "Vocês terão o que pedem, se provarem que merecem. Tragam-me a vassoura da bruxa má do oeste. Só então concederei seus desejos."
A ordem parecia impossível, mas ainda assim eles aceitaram. E depois de uma jornada de dor e bravura, conseguiram. Retornaram à cidade das Esmeraldas, exaustos mas vitoriosos. Dorothy colocou a vassoura aos pés do trono. Aqui está. Agora cumpra sua promessa. O salão ficou em silêncio. O fogo cessou. A fumaça dissipou-se. E, de repente, Totó correu para um canto da sala e puxou uma cortina. Atrás dela, um homem pequeno e grisalho, apavorado, mexia em alavancas e falava ao microfone. "Não olhem para o homem atrás da cortina!" gritou ele em desespero. Mas era tarde. O véu caíra. O grande e poderoso Oz não passava de um homem comum, um mágico de feira vindo de outro mundo, que aprendera a usar ilusões, espelhos e mecanismos para parecer divino. Seu poder não estava na magia, mas na manipulação da percepção. Dorothy olhou para ele com decepção. Então, tudo era uma mentira? Ele abaixou a cabeça. "Não, minha querida. Eu sou apenas um ser humano, tão perdido quanto vocês, mas talvez, só talvez, eu possa mostrar-lhes algo que sempre estiveram buscando." E com humildade, ele mostrou a verdade que os símbolos ocultavam. Ao espantalho, entregou um diploma para que visse que sempre fora inteligente. Ao homem de lata, um coração de seda, para lembrar-lhe que a sensibilidade sempre esteve dentro dele. E ao leão, uma medalha, porque sua coragem já havia sido provada. E a Dorothy, ele confessou: "Não tenho poder para levá-la de volta ao Kansas, mas talvez quem pode fazer isso é você mesma." Foi Glinda, a bruxa boa, quem completou o ensinamento. Dorothy sempre teve o poder. Bastava bater os calcanhares de seus sapatos vermelhos e desejar, de todo o coração, voltar para casa. Ela o fez. E, num instante, tudo desapareceu. O vento cessou e ela acordou de volta em sua cama, no Kansas, como se o mundo de Oz tivesse sido um sonho. Mas, no fundo, Dorothy sabia que não era um sonho. Oz fora o espelho da alma humana, o lugar onde cada um precisa entrar para descobrir que a mágica nunca esteve fora, mas dentro. O mágico, afinal, era o símbolo perfeito da ilusão do poder externo, político, religioso, ideológico, que domina os que ainda não perceberam o verdadeiro segredo. O verdadeiro poder é a consciência desperta. Observe os fatos. Todos estão nos seus Kansas, cheios de problemas, rotinas para pagar suas contas, cidades cinzentas, algumas com monotonia, outras cheias de barulho, mas todos buscando realizar os seus desejos. Essa rotina faz a humanidade esquecer de realizar as boas perguntas. O que realmente eu sou? O que estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Quase todas as pessoas com as quais interagi nunca conseguiram me responder a estas perguntas. E nesta história, o que seria o reino de Oz? Oz é o plano da consciência, o reino da imaginação, a descoberta interior. Oz representa aquilo que foi deixado pela humanidade, a capacidade de olhar para dentro utilizando a consciência do eu superior.
As pessoas passaram cada vez mais a olhar para fora e se perderam na Matrix, no Maya, na ilusão. Elas simplesmente acreditam sem questionar em tudo que lhes é ensinado. E vemos a degeneração das gerações numa velocidade inimaginável. As novas gerações acham que isso que tocam nas rádios é música. Acham que o Estado vai fornecer segurança, saúde, educação e picanha. Acham que ter relações sexuais com todo mundo é um ato libertador. Somos alvo da subversão denunciada por Yuri Bezmenov no início da década de 80. Agora a lama está subindo pelo esgoto. E quanto à estrada de tijolos amarelos, ela é o caminho espiritual, cheio de desafios e aprendizado. Caminho que vai ser conquistado por pouquíssimas pessoas, pois a grande massa já perdeu a alma. A grande massa escolhe e defende o mal todos os dias. Já era assim no passado e continua sendo até hoje. Escolhem a preguiça, invejam aqueles que conquistam a abundância, defendem bandidos e ainda os recompensam com assistência médica, odontológica, farmacêutica, alimentação, vestuário, visitas íntimas, advogado, saidinha de Natal e, caso ele tenha dependentes, ainda usarão o dinheiro tomado dos trabalhadores não voluntariamente, através de impostos, para pagar o auxílio reclusão, que é fixado em um salário mínimo, enquanto as famílias das vítimas ficam e continuarão às mínguas. Isso porque os bons foram doutrinados a agirem como cordeirinhos. Foram ensinados desde cedo a não reagir. E os bons não reagiram, foram dominados e escravizados. Trabalhadores e empresários mantêm a máquina maligna funcionando e crescendo de forma inexorável. O mágico, o homem por trás da cortina, simboliza o sistema de ilusões. Governos, religiões, ideologias e aparências que se apresentam como poderosos, mas que na verdade só têm força porque as pessoas acreditam neles. A grande massa segue cegamente aos mágicos, como são tolos. Antes de Yeshua HaMashiach, as religiões já enganavam a humanidade e seguem fazendo o mesmo até hoje. Disse Yeshua em Mateus 23. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Não deixe que pessoa alguma os chame de Rabi, pois você só tem um mestre e todos vocês são irmãos. A maior parte da humanidade foi levada a acreditar nos mágicos da justiça. Como se acredita na justiça positivista, onde o indivíduo perde o direito de proteger a própria vida, mesmo com a população se manifestando positivamente? Não há justiça e democracia é um engodo para enganar trouxa. Os mágicos que deveriam proteger a lei são os mesmos que cometem ações ilegais todos os dias para perseguirem seus opositores. Isso não iniciou agora. Yeshua ainda em Mateus 23 proclama: vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade. Esse julgamento cairá sobre a presente geração. E você? Ainda acredita nas leis dos homens? Ainda acredita na indústria farmacêutica e a medicina tradicional estão preocupadas com a sua saúde? Ainda acredita na democracia? Ainda acredita no reino dos céus? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Quando o véu cai, quando a cortina é puxada, o ser humano desperta para a verdade. O verdadeiro mágico é a própria consciência.